Eu acho que vai começar. A semana passada não gravou. Eu não entendi. Semana retrasada. Retrasada. Semana passada não teve. Certo? Bom, vamos começar com o embargo de declaração nessa semana. Na quarta-feira, que nós não temos online. Nós temos depois, eu botei as datas, mudar as datas de novo para vocês. Só ver como é que está, que está funcionando legal. Tá. Tá ok. Bom, essa semana, hoje é embargo de declaração, depois alguns termos de antecipação, tem mais alguns. Deixa eu ver as datas aqui que a professora Rafaela contou para mim. Segundas e quartas. Tivemos contestação. Rafaela. Nós vamos ter dia 6/11, hoje dia 23, embargo de declaração, e dia 6/11, cumprimento de sentença. E segunda-feira. E na quarta-feira, no dia 1º, recurso ordinário, e no dia 8/11, trabalhando com prazos. Vou falar sobre prazos e vou apresentar o PJE para vocês. Então, nós temos segunda-feira, a próxima segunda-feira, e antes da prova, e depois quarta-feira e duas quarta-feiras, dia 1º e no dia 8. Tá? E nós temos, na segunda-feira, nós temos só a semana que vem o cumprimento de sentença. Bom, vamos falar hoje de embargo de declaração. É interessante ressaltarmos que o embargo de declaração, embora esse não seja um recurso, por muitas doutrinas, considerado como um recurso. Vamos tentar entender um pouco do que é embargo de declaração. Interessante ressaltar o seguinte, que houve uma alteração, hoje cabe embargo de declaração sempre que tiver faltando alguns elementos da sentença, obscura, não ter muita clareza, e é um instrumento só cabível com relação à decisão, não despacho administrativo, por exemplo, autos conclusos. Não, para autos conclusos não é uma decisão, é um despacho administrativo. Tá? Então, o conceito básico de embargo de declaração é meio de impugnação pelo qual uma das partes pede ao juiz ou tribunal. O mais legal não é só isso, não. Não é só cabe ao juiz, cabe também na execução, cabe em direito penal, cabe em direito tributário, o embargo de declaração hoje em dia está sendo utilizado para qualquer decisão interlocutória e decisão final. Eu posso utilizar embargo de declaração para decisão final ou decisão interlocutória, seja primeira ou instância superior, segunda ou STJ, até o STF está cabendo embargo de declaração. Que esclareça determinados aspectos de uma decisão proferida quando há alguma dúvida, omissão, contradição ou obscuridade nessa decisão. E tendo decisão não só interlocutória, mas também decisão de mérito. Tá? É direcionado ao órgão, ao julgador, ou seja, é primeiro direcionado àquele órgão que proferiu a decisão. Por quê? Porque pode haver a retratação do juiz. Não existe aquela petição que o pessoal fala, pedido de reconsideração do juiz. Não faz isso. Na prática, a pessoa peticiona pedindo que o juiz reconsidere a decisão. Não existe isso. Existe embargo de declaração. Se você está achando que o juiz errou, ou que o erro seja trabalhista, por exemplo, a sentença, o juiz declarou que seja condenado ao pagamento das custas e que seja considerado um vínculo empregatício de tanto a tanto, mas você não pediu um vínculo empregatício. Ou o juiz não condenou as custas, não houve penalização de custas, ele não falou nada de custas. Ele está sendo o quê? Omisso. Você pode pegar e estar com embargo de declaração a ele.
a ele, dirigido a ele. É a oportunidade de ele pegar e se retratar. Você dá a oportunidade de ele se retratar daquele, ou esclarecer aquele ponto que ficou obscuro. Você não vai apresentar embargo de declaração diretamente ao tribunal. Entendeu? Você não vai à segunda instância. Você pode, sim, se por acaso aquela decisão interlocutória ele não deu, não esclareceu aquilo ou não admitiu embargo de declaração, você pode agravar. Aí sim você vai à segunda instância. Então, toma cuidado com o embargo de declaração. É um instrumento que nós utilizamos hoje em dia. Com relação até mesmo ao pedido de reconsideração do juiz, por que está pedindo reconsideração? Porque você acredita que houve uma determinada omissão dele de julgar uma coisa que você pediu, que você tinha solicitado. Então, o instrumento melhor não é pedir de reconsideração, é embargo de declaração. A função do embargo de declaração é contra qualquer decisão judicial, seja ela de mérito ou seja ela interlocutória. Sabe o que é interlocutória? Que vem a contestação, prazo para impugnação, ou indefiro o pedido de testemunha, provas documentais e provas testemunhais. Isso são decisões interlocutórias. Peraí, como é que assim indefiro a juntada de documentos agora? Que documentos só conseguiram... mas professor, o CPC determina que na inicial seja juntada toda a documentação para provar o mérito. Sim, mas tem certas documentações, certas provas que você só vai conseguir posteriormente. É só você justificar. Se você peticiona para pedir que seja juntada a prova posteriormente, é justificando o motivo. Você não fere o princípio da lealdade processual. Vocês sabem, lembra o que era o princípio da lealdade processual? Exatamente que você junte na inicial todos os documentos que forem necessários, não venham documentos surpresas depois. Aí você está sendo desleal com a parte contrária, porque eu vou contestar em cima do documento que você juntou. E se você pegar e juntar posteriormente documentos da minha contestação, você pegou e juntou posteriormente, o juiz vai ter que abrir prazo para que eu possa impugnar ou falar sobre aqueles documentos juntados posteriormente. E aí é deslealdade. E se o juiz pegar e não me der o prazo, embargo de declaração. Eu não vou agravar. Preste atenção, quando você agrava, tem custas judiciais para a segunda instância que agrava. Tem custas judiciais. Você vai mandar para o tribunal, vai demorar para diálogo novamente. Então, entra primeiro com o embargo de declaração. Então, tome cuidado que isso são estratégias que você tem que utilizar no exercício da sua atividade profissional. Porque vai demorar mais se for para a segunda instância. Por exemplo, agora, de uma decisão de medida cautelar, você pediu uma cautelar antecipatória. Por exemplo, vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu entrei contra um determinado, um casal de velhinho, entrei com pedido em um bar, contra um determinado bar. Esse bar estava fazendo de quinta a sábado, fechando a rua. E os vizinhos, exatamente o casal de velhinho, ela com 84, ele com 79 anos, eles fechavam a rua, inclusive o portão de garagem dele, os carros paravam, e botava banheiro químico na rua e ocupavam a rua toda. E até as 2 da manhã. Aí eu tive que entrar com uma obrigação de não fazer, pedindo antecipatória de que ele não fizesse mais show ao vivo. Não estou pedindo para ele fechar bar. Eu estou pedindo que ele não abuse do direito dele, da liberdade com relação à liberdade ao emprego, a liberdade de realização de determinados eventos. Não estou suprindo dele um direito constitucional da livre iniciativa, mas, contanto, que não fira o direito dos outros, dos velhinhos. Aí eu entrei com pedido cautelar, antecipação tutela, e depois eu entrei com a principal, que é não fazer mais o show. O juiz definiu a liminar. Liminarmente, ele definiu a minha liminar. Aí, qual é o recurso que eu vou apresentar? Eu, parte contrária, barra. Eu, barra, vou apresentar com relação a esse liminar foi dado. Eu posso agravar. Mas eu, Marcílio, eu pedi que ele não funcionasse das 20 horas com show ao vivo, sob pena de multa de R$5.000. O juiz pegou e mandou ele não funcionar após as 20 horas, mas não falou nada da multa de R$25.000.
Eu vou entrar com agravamento? Não, eu vou entrar com embargo de... Entenderam? Porque eu vou gravar isso aí. Não, ele interferiu, eu vou só esclarecer. Excelência, olha só. O cara que vai entrar com agravamento foi para minha liminar, mas a liminar não foi completa. Houve uma omissão com relação à multa que eu pedi. A multa, se ele descumprir, porque senão, o que eu vou fazer se ele descumprir? Ele continua funcionando do mesmo jeito. Não tem efeito aquela cautelar que eu tive. Aí eu vou entrar, já entrei com embargo de declaração e o juiz botou os R$5.000 aí para mim. Aí o cara pegou e vai gravar. Ainda não estou com a grava, não, porque só vai começar sobre um prazo de 15 dias que o juiz deu para ele deixar de fazer isso. Só vai vencer agora na quinta-feira. Essa quinta-feira que vai passar os 15 dias para ele se adaptar para cumprir. Entendeu? Embargo de declaração tem que ter a sua estratégia. Então, sempre que houver a obscuridade, não ficou muito claro, contradição, houve uma contradição, o juiz deu, mas não deu outra coisa. Suprir uma omissão, ele foi omisso, ele determinou na sentença uma coisa, mas não foi todo o meu pedido. E ele nem suscitou na sentença os demais pedidos que eu fiz. Ou houve um erro material, erro de digitação, exemplo trabalhista, o juiz mandou que houve um vínculo trabalhista numa causa minha, que o cara trabalhou de 2021 a 2023. Só que houve um lapso aqui de 2022, ele pegou e não estava mais trabalhando lá. Ele só voltou a trabalhar em 2023. E o juiz, na sua sentença, disse que há continuidade de trabalho 2021, 2022, 2023. Não. Há continuidade de trabalho 2021 até 2023. Concordo, bem negatíssimo. Mas 2022 ele não trabalhou. Aí eu entrei com o embargo de declaração para corrigir erro material que ele fez. O juiz pegou e definiu o embargo de declaração, ele realmente retificou a sentença dele. Só continuava as parcelas a serem pagas da rescisão contratual, 2021, fora 2022, e todo 2023 até tal data. O embargo de declaração foi a melhor ferramenta para mim. Eu não ia apresentar um recurso. Por quê? Veja a custo. O embargo de declaração tem que pagar custas. O embargo de agravo de instrumento tem que pagar custas. Embargo de declaração não tem custas. Não tem custas. Tá? Então, você tem que ficar atento quando é que eu posso entrar e no qual o meu cliente vai poder resolver o seu problema sem necessidade de pagamento de custas ou o tempo, prazo necessário, que se for para o tribunal, vai demorar. Vai demorar. E eu não sei se, liminarmente, eles vão o agravamento vai subir para a segunda instância, o agravamento vai subir para a segunda instância, vai ser distribuído para o relator, e se ele pediu o efeito suspensivo, se o relator vai definir ou não o efeito suspensivo. Entendeu? O embargo de declaração não tem efeito suspensivo da prazo. Continua correndo, você só toma cuidado com isso, tá? Porque se for de sentença de mérito, você vai ter que entrar com embargo de declaração e depois ficar já aguardando o recurso, você apresentar o recurso. Entendeu? Porque não suspende o prazo. Cuidado com esses detalhezinhos, tá? Cabimento. Obscuridade, o que é? Dúvida ou possibilidade de interpretações diferentes. Eu vou colocar lá na sala de aula virtual novamente, sala de aula. No Teams, lá no nosso arquivo, P1 vermelho, tá? Obscuridade, dúvida ou possibilidade de interpretação diferente. Tá meio esquisito essa decisão. Volto a falar, decisão interlocutória ou de mérito, qualquer uma das duas. Contradição, trechos que se contradizem da decisão, incoerência interna dentro da sentença. Omissão, sempre que um dos pedidos feitos pela parte não foi analisado, ele disse nem que sim, nem que não, então ele foi omisso, ele não informou corretamente aquilo dentro da decisão. Erro material, a falta de fundamentação analítica também, tá? A sentença aquela pelo amor de Deus, não façam isso. Fundamentação legal, todo mundo tem que fundamentar. Seja você no pedido, seja você na petição inicial, seja você no agravo, fundamentação legal. O juiz também na sentença tem que dar fundamentação legal. Não tem mais negócio de o relatório passa a julgar. No momento que ele der o julgamento, ele tem que fundamentar. Erro material, perceptível por qualquer homem médio. É o erro simples e pode ser corrigido de ofício. Houve digitação errada, o cálculo foi errado, ele fez queixa petita, ultrapassou o pedido.
Aí você precisa recorrer aquele para passar o pedido de embargo de declaração, resolve o problema. Você diz para o material, excelência, ele não pediu isso, Vossa Excelência deu, e provavelmente houve um erro de digitação. E vai para frente, tá? Não vai agravar, que você vai perder tempo direto. Fundamentação legal do embargo de declaração, artigo 1022. 1022 do CPC. Cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial. Olha só, então, tanto interlocutória ou de mérito. E olha só que legal, em penal também. Em penal também, porque ampla defesa, contraditório, não é um direito constitucional? CPP tem alguma coisa com embargo de declaração? Não. Mas não é a ampla defesa? Eu posso jogar dentro do meu CPC, posso utilizar dentro do direito penal, sem problema nenhum. Tá? Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Então, se eu precisar movê-lo de ofício, se eu precisar movê-lo, o princípio da inamovibilidade. Conhece a inércia? O princípio da inércia? O princípio da inércia, o juiz não pode pegar e fazer coisa que a lei não tem que ele faça. Então, se por acaso ele tiver que fazer de ofício, por exemplo, duplo grau de jurisdição, certas ações em que a União seja a parte, ele obrigatoriamente tem que remeter a decisão dele para a segunda instância de ofício. Revisar ele, tá? Então, isso é um exemplo do juiz ter que se pronunciar de ofício. De outra forma, não. Corrigir erro material, como eu falei, de digitação, ou um errinho que você viu lá, precisa ser alterado. Parágrafo único. Considera omissa a decisão que deixe-se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Então, mesmo que ele analisar, ele fundamentar, mas se você suscitar que essa questão já foi decidida naquele tribunal sobre aquele argumento, ele vai ter que falar por que ele não concorda com aquele argumento. Tá? Ele é obrigado, é vinculante, se o tribunal tiver uma decisão sobre essa questão e o juiz, em primeira instância, o juiz abaixo, acorda. A de quem? Acorda. Então, se o juiz de baixo ele não respeitou a sentença do tribunal, ele está vinculado a decidir qual tribunal? É vinculante? Vamos lá. O TJ decidiu fez um acórdão sobre um assunto. Esse acórdão, que é um outro processo, não é no mesmo processo, é um outro processo. Os juízes aqui embaixo, de primeira instância, monocráticos, são obrigados a decidir igualmente esse acórdão? Chuta. Sim ou não? Tem efeito vinculante aos juízes? Abaixo. Efeito vinculante. Vocês sabem o que é efeito vinculante? Súmula de efeito vinculante, Supremo Tribunal Federal, determinadas súmulas, onde o Supremo Tribunal Federal dê efeito vinculante, abaixo todos vão ter que seguir. O acórdão tem efeito vinculante? Acórdão subiu no processo? Não. O acórdão só tem efeito vinculante se for sobre recurso. Se for aquele recurso respectivo a um determinado processo que você está julgando, e você entrou com recurso, e o juiz e os desembargadores da circunstância emitiram um acórdão sobre aquele, esse acórdão vai tomar o lugar da sentença que você deu, que o juiz deu de primeira instância. Porém, se o acórdão for de outro processo, não do seu que você está sendo julgado, o juiz de primeira instância não é obrigado a seguir o acórdão, só serve como referência para ele saber como o tribunal está decidindo em segunda instância sobre aquele assunto. Por isso que você junta a jurisprudência, você faz o processo, você pega e junta a jurisprudência. Por quê? Para mostrar. O professor não faz uma besteira que eu me canso de ver. Você está aqui no Rio de Janeiro, você vai apresentar recurso ou apresentar petição para um juiz aqui no Rio de Janeiro. Como é que você vai me juntar acórdão de Brasília, acórdão de São Paulo? Você tem que procurar acórdão aqui do Rio de Janeiro. Por quê? Aí vou explicar por quê. Porque o juiz de primeira instância, ele só vai a desembargador por ou merecimento ou tempo de serviço. Então, aqueles juízes que julgam diferente do tribunal
por merecimento, ele tem alguma chance? Não está seguindo a ideologia do tribunal político. Então, ele só vai ser, a segunda instância, só vai ser desembargador por tempo de serviço. Então, você vai juntar a jurisprudência do tribunal que o Estado que você está exercendo, pelo amor de Deus. Tá? E mesmo esse tempo de serviço, quantos anos? Depende. Eu, por exemplo, eu tinha uma grande amiga, que eu chegava brigando sempre com ela, depois se transformou em amiga, a doutora Salete Polila Macalós, que era juiz da Vara Federal titular durante 23 anos, e não foi desembargador depois de 23 anos como juíza titular. Tem um juiz, isso é federal, tem um juiz estadual de Itaboraí, que é o mais antigo, tem mais de 15 anos, 16 anos como juiz titular lá de Itaboraí, e ainda não foi desembargador de segunda instância. Acho que eu deixei claro, né? Depende se você cumpre os prazos, se você segue a linha de raciocínio do Tribunal de Justiça, tudo tem política. Tudo tem seu tempo certo. Tudo você tem que ter networking com todo mundo. Não adianta você falar, eu vou decidir assim. Não, o juiz não tem essa liberdade. Ele tem, sim, livre convencimento, mas ele tem que acompanhar os raciocínios de instâncias superiores. Não adianta ficar batendo, ou assim, vai decidir que você acha que é assim. Entendeu? As coisas para juízes também são complexas. Tá? Incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. 489. São elementos essenciais da sentença. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que se limitar a indicação à reprodução de parágrafos de ato normativo. Está vendo como é que eles são obrigados a fundamentar? O 489 se limita que eles são obrigados a... Se ele não colocou a fundamentação legal, ele agiu sob omissão. Ele foi omisso. Ele tem que colocar a fundamentação legal. E onde determina que o juiz tem que fundamentar a sentença? 489. Ele, parágrafo 1º, especificamente determina que ele tem que fundamentar a sentença dele. Se ele não fundamentar, seja decisão de mérito ou decisão interlocutória, abraço. Vai se ferrar. Vai ter embargo de declaração. Mas isso aí depende de você. Se você entrar com embargo de declaração. Objetivo do embargo de declaração. Abraço. Vai ficar com isso. Tempo a coisa. Você tem um prazo. E é bem capaz do seu cliente te processar por perda da chance. Responsabilidade civil. Olha que legal. Eu dou aula de responsabilidade civil. Geralmente é daí que ele percebe. Mas a sociedade está muito... Tá, todo mundo eu vi discutindo de caixa de supermercado, hora americano, o pessoal, não, que eu tenho direito, não estava o preço aqui, é o produto do lado. Aconteceu isso comigo, eu nem sei falar nada. Eu fui no Santos Clube, comprei, eu vi um licor de pistache italiano, caro pra caramba, 300 reais um licor desse. Aí eu olhei assim, estava 110 reais. Como assim? Aí fui lá na maquininha de olhar, o preço estava 300 e pouco. Eu falei, mas como é que está aqui o preço de 300 e pouco? Aí eu vi caixa, quero comprar. Eu postei lá, aí a menina passou 300 e pouco. Eu falei, não, está escrito lá 110. Aí ela chamou a supervisora pegou, o pistache foi lá, eu fiquei parado em caixa. Aí ela chegou, 110 que está marcando lá. Ainda não acertaram. Eu não precisei falar nada. Por quê? De tanto que o pessoal já passou, está passando por isso. Então, a sociedade está mudando, a sociedade está se informando. Está uma porcaria assim, de informação, o pessoal está fazendo besteira, mas estão correndo atrás. E vai chegar para o advogado também. Vai ver que o advogado vai começar a acompanhar o processo. Falar, doutor, tem prazo aí. Por exemplo, no mesmo veio falar comigo, professor, olha só, eu acho que eu não estou gostando do meu advogado, eu acho que ele perdeu o prazo para recorrer, porque ele disse que já transitou em julgado a sentença e não recorreu. O que eu posso fazer? Eu falei, olha, você pode ir lá, pegar o andamento do processo e ver o processo para ver se ele perdeu o prazo. Cuidado, tá?
eles já estão desconfiados, as pessoas já estão desconfiadas, não é só aluno do curso de direito, não, as pessoas já estão se desconfiando sobre essas questões de perda do prazo, ou a perda da chance, me prejudicou, responsabilidade civil, como reparar o dano. Não é indenização, é reparar o dano que você me causou, perdi a causa porque você perdeu o prazo. Ah, mas você não teria direito. Como assim você perdeu o prazo? Meu direito não foi amplamente a ampla defesa, o meu direito alcançado, julgado, simplesmente foi assim porque você perdeu o prazo. Entendeu o dano aí? Objetivo, visa desvendar o verdadeiro sentido da decisão e vale para qualquer decisão de caráter decisório ou interlocutório. Está ali, ó. Interlocutório. Qualquer decisão interlocutória, qualquer sentença, qualquer acórdão, qualquer decisão monocrática, o desembargador em substância recebeu e deu efeito suspensivo. Você pode, antes de entrar com agravo interno, você pode entrar com embargo de declaração. Mas você não é só. É uma decisão monocrática. É o desembargador que suspendeu, deu uma decisão interlocutória, não é de mérito. É interlocutória e é de segunda instância, mas foi um juiz só que decidiu, monocrática. Entenderam? Despacho. Pode ser de um despacho definindo a prova, juntada a documento ou não. Opa, peraí, excelência, está no prazo para juntar, embargo de declaração. Entenderam? E reexame necessário. Aqui entra aquela questão, se o senhor tem certeza de aquele seu pedido de reconsideração? Existe isso. Não tem lugar nenhum fundamentado para pedir de reconsideração. Você entra com embargo de declaração, pedido de excelência, porque é o momento da retratação, caso o juiz tenha feito um equívoco, tenha cometido equívoco. Tá? Ele já vai entender isso. Já vai entender isso. Prazo. 5 dias da decisão, tá? 5 dias a contar da decisão para você apresentar seu embargo de declaração. Deu despacho de declaração? Deu despacho. Muitas vezes você não vai ser citado. Você tem 5 dias para, desde a hora da contagem do despacho, para poder entrar com o embargo de declaração, tá? Não é esse negócio de citação. Você foi citado, você toma conhecimento. Tá? A contar do ato. Do ato. Que é um despacho da decisão interlocutória indevido. Você não vai ser citado ou intimado. Você tem que tomar conhecimento. E é 5 dias depois que você toma conhecimento. Porque nem toda o despacho passa a contar a partir do próximo dia útil. Por exemplo, você tomou ciência hoje. Hoje, 5 dias, então, terça, quarta, quinta, sexta, segunda-feira. Esse prazo, segunda-feira que vem. Se você tomou ciência hoje. Como eu tomei ciência? Entra no PJE, aí você atualizar, vai estar lá toda a vez processual e você tem que contar para ver quanto tempo que ele tomou, ele deu aquele despacho. Aí você entra com o embargo de declaração. Esse é o problema, porque nem todo despacho interlocutório você vai ser citado ou intimado naquele despacho. Então, a gente não pode contar da citação da intimação do despacho. Você conta do despacho, 5 dias depois do despacho. Por isso, você tem que estar acompanhando o processo. Entendeu? Indefiro o pedido de testemunha. Se tem 3 testemunhas, eu indefiro o pedido. Só quero 2. Ou 1. Entendeu? Não tem preparo, ou seja, não tem custas. Havendo possibilidade de modificação da decisão, a outra parte tem 5 dias para contrarrazoar o embargo de declaração. Então, quando você entra com o embargo de declaração, a outra parte vai ser citada para falar do embargo de declaração teu. Entendeu? Ou você vai ser citado, dependendo de que polo você tiver, você vai ser citado para falar do embargo de declaração, contrarrazoar o embargo de declaração. Entendeu? Normalmente as pessoas colocam assim, eu fico revoltado com o advogado que não vai no cerne da coisa. Ele simplesmente fala que não é cabível, você quer estar perfeita, não sei o quê. Se ele viu que está o erro, por que ele vai deixar isso? Aconteceu comigo com relação ao trabalhista. Eu entrei com embargo de declaração para retificação, a outra parte dizendo que não, está tudo certinho. Está tudo certinho, homem. Vai ser prejudicado também quem fala, realmente houve erro, excelência. É prazo. Não vou deixar para escapar aqui. Probabilidade de provimento. Qual a probabilidade de provimento? Não. É relevante, depende da relevância da sua fundamentação. Dano grave e de difícil reparação.
Se nós deixarmos do jeito que está, você sempre vai falar, vai ter um erro grave. Então, depende da fundamentação que você tiver e se for uma medida de urgência. Efeito suspensivo? Não. Embargo de declaração não tem efeito suspensivo. A não ser que, de alguma forma, tem exceção. A regra geral é não ter efeito suspensivo. A não ser que, de alguma forma, cause um dano irreparável se não suspender aquilo. Por exemplo, vamos botar que foi indeferido a apresentação do documento posteriormente à contestação. Eu posso estar com embargo de declaração e, se o juiz não der o efeito suspensivo, vai continuar correndo o prazo, vai continuar correndo o processo e eu preciso que o processo pare para poder decidir aquela decisão daquele embargo de declaração. Interruptivo. O prazo dos demais recursos que podem ser interpostos na mesma decisão ficam parados, mas são devolvidos na íntegra. Se houver, só vão ser devolvidos na íntegra se houver decisão favorável do embargo de declaração. Aí vai ser devolvido. Se não, já correram, tem 15 dias, correram 10 dias. Você entrou no embargo de declaração, você está ferrado porque o prazo é 5 dias. Como é que você deixa 10 dias? Você vai nos 5 dias e entra com o embargo de declaração. Aí o juiz acata o embargo de declaração, se retrata, são devolvidos de novo os 15 dias para vocês, e não os 10 dias faltantes. Entendeu? Passou 5 dias, ele tem que embargo de declaração, o juiz acatou o embargo de declaração e devolveu o prazo de 15 dias novamente para eu computar. Eu já tenho passado 5 dias. Tá? Fungibilidade. O relator pode cometer embargo de declaração em agravo interno. O que é isso? Te explica. De repente, você foi para a segunda instância e foi distribuído para uma das câmaras. Vocês sabem que cada câmara tem 5 desembargadores. E é nomeado um para relatar aquele recurso ou aquele embargo de declaração que você fez. Tá? O relator que está relatando, deu aquela decisão monocrática que você apresentou embargo de declaração ou alguma coisa assim, ele pode pegar e considerar, transformar aquele embargo de declaração em agravo interno. Que inferno é esse de agravo interno, professor? É que o desembargador vai pegar e levar para a turma, colegiado, para eles julgarem. Entendeu? O agravo interno é uma imposição que dá no próprio regimento interno dos tribunais, e quando o relator recebe, toma uma decisão, e muitas vezes a decisão é só uma decisão interlocutória, então não foi decisão definitiva, ele tem que levar para o colegiado julgar, ele não leva, fica lá parado o negócio. Aí eu posso entrar com agravo interno pedindo que o desembargador, o relator, pegue e leve direto para o colegiado, para os 2 juízes decidirem. Colegiado decidir. Porque ele deu como decisão monocrática dele, indefinindo ou não definindo a suspensão. Aí eu entrei com o embargo de declaração para ele, aí ele pode pegar e entender que aqui não acho muito legal. Vou transformar esse embargo de declaração em agravo interno e apresentar para a turma decidir. Ele vai votar em Valegrego quando? Para eles decidirem aquela causa, não só o embargo de declaração. Eles vão decidir aquele embargo de declaração que eu apresentei ou aquele agravo que eu apresentei. Entendeu? É forçar o juiz relator a levar para o colegiado para decidirem. Porque às vezes ele toma a ideia dele. É a decisão monocrática. E aquilo pode ser prejudicial. Aí eu pego, passo o embargo de declaração para dar uma retratação a ele. Embargo de declaração é a reconciliação que o pessoal pede. Embargo de declaração é melhor. Porque o cara vai ter que decidir. E se for na segunda instância, ele pode transformar aquele embargo de declaração em agravo interno e levar para o colegiado para decidir. Aqui na segunda instância, quem decide não é o relator, quem decide é o colegiado, quem manda um acórdão. Na segunda instância é acórdão. Tá? Vocês estão tendo processo civil? Então, pergunta, já estão com processo civil ou já passou processo civil? Fazendo. Recurso. PGP, recursos, processo de conhecimento. Isso aqui é interessantíssimo você fazer em CPC. Convenção leva julgamento. Infringente. Modificação de decisão devido a erro anterior apresentado pelo embargo. Então, pode ter efeito infringente de modificar, inclusive, a sentença
inteira, tá? Pode ser o embargo infringente, o embargo de declaração pode ser considerado infringente e modificar toda a decisão, não pode ser só parte da decisão. Aquela consequência pode modificar toda a decisão sem ser um recurso, sem ser uma apelação, sem ser um recurso ordinário, foi um embargo, tá? Só toma cuidado, porque se o juiz considerar que aquele embargo que você apresentou é só protelatório, essa é a novidade. E todo mundo apresentava embargo de declaração só para procrastinar. Vamos demorar. Se for apresentado a primeira vez, durante todo o processo, tá? Durante todo o processo, você apresentou uma vez e foi considerado protelatório, foi considerado. Você pode apresentar quantos embargos, se você tiver razão, você pode apresentar quantos embargos você quiser durante todo o processo. Mas se for considerado protelatório primeiro, uma multa de 2% do valor da causa para quem apresentou o embargo. E olha, toma cuidado, tem um monte de coisa, nossa. E é maneiro. Primeiro por quê? Porque você começa a entender. Está na primeira instância, você recorreu para a segunda instância e o desembargador, que são turmas, cada turma tem 5 desembargadores e um é nomeado relator. Tá? Aí, com esse relator, ele considerou seu embargo de declaração como um agravo interno, ele vai ter que julgar. São só 3 que julgam, tá? Não são 5, não. Fica variando. São 5 desembargadores de uma turma, mas só 3 julgando. Tá? Vão variando de vez em quando isso. Aí ele é obrigado a levar para a turma emitir um acordo. Esse embargo de declaração que você apresentou, que ele considerou como embargo interno, ele tem força de infringência, ou seja, de modificar toda a sentença que foi dada. Toda a sentença, sem ser um recurso, sem ser um recurso ordinário ou uma apelação. É isso que é o mais interessante. E você não pagou nada. Ele custa nenhum. Não sei se eu entendi muito bem. O agravo interno tem que ser postulado pela parte. Não. Você pode postular um agravo interno quando estiver na segunda instância. Você pode postular. Mas se você, ao invés de postular um agravo interno, você entrou por parte da declaração na segunda instância, o desembargador, o relator, pode transformar aquela firmada de declaração em agravo interno e mandar para a turma decidir. Por quê? Porque o embargo de declaração, ele é o meio pelo qual dá oportunidade para o juiz ou desembargador de retratação. Fez besteira. Olha que você fez. Não vou passar vergonha alheia. Não vou postar essa coisa para todo mundo, não. Vamos resolver nós aqui. É mais ou menos isso que é o embargo de declaração para o juiz. É tua oportunidade. Vocês não vão jogar na parede e vai todo mundo ver. Você fez besteira. Entendeu? É o momento que poderia se retratar. Agora, só toma cuidado. Se for só protelatório, tem que ter a decisão confirmando, não, isso aí não teve omissão nenhuma na sentença, não teve erro nenhum. Isso é só protelatório. Quem que julga esse protelatório? Quem julga é o juiz. O juiz é quem emanou a sentença. É aquele que emanou a sentença. Entendeu? Eu apresento para ele primeiro. Eu apresento em série de, por exemplo, se foi o juiz que pegou e deu uma decisão interlocutória que não foi omissa, eu fui para apresentar embargo de declaração para ele. Para ele. A excelência, se eu for omisso aqui, se por acaso ele não mantiver aquilo, aí eu posso agravar para a substância. Eu agravo para a substância, não, tá? Eu tenho um erro aqui muito grave que ele cometeu, entendeu? E se for de sentença, professor, da sentença, discutir o mérito, eu posso entrar com embargo de declaração para ele e posso entrar depois com recurso. Normalmente, o embargo de declaração vai para a segunda instância se o juiz não se retratar. Vai para a segunda instância. Não se retratou. Vai para a segunda instância. E aqui quem vai julgar é o desembargador. Se houve ou não houve omissão dele. Por esse caso aí, professor, quem vai considerar que protelatório vai ser o juiz de primeira instância, que por acaso. Mesmo que julgou, O mesmo que julgou. aí vai dizer que Se ele não é protelatório, você pode agravar. Você pode agravar, que não é protelatório, vai para a segunda instância. E a segunda instância vai dizer se não é protelatório, se houve ou não houve falha. Entendeu? Esse 2%, você pode escolher. tirando se julgar.
Não, vai depender se você recorreu ou não. Se você entrou com embargo de declaração, o juiz, olha, esse embargo de declaração foi protelatório. E você ficou quieto, não falou nada. Ups, já levou 2%. Tem que recorrer quando ele der. Se ele for lá, você é protelatório, você vai recorrer para mostrar que não é protelatório. Por isso, existe para explicar por que vocês têm que pegar e tomar muito cuidado para entrar com embargo de declaração. Tem que ter omissão mesmo, tem que ter algum erro ali. Senão você está sendo só protelando a coisa. Entenderam? Só tem que ter cuidado com isso, tá? Se for segunda vez a apresentar um embargo de declaração e for considerado protelatório uma segunda vez, a multa vai 10%, tá? E os novos recursos condicionados ao pagamento dessa multa. Você vai ter que apresentar o pagamento da multa para poder apresentar o recurso. Se for julgado uma terceira vez como protelatório, não mesmo, você entrar com outro embargo pela terceira vez e é protelatório, embargos de declaração não serão recebidos. Não vai ser mais recebido. Não vai te dar multa nem nada. Não vai ser recebido. Por quê? Porque é protelatório para a terceira vez. Entendeu? Isso é difícil acontecer. Mas aqui uma vez acontece. Protelatório. Eu tive um caso agora que a advogada pediu que eu apresentei recurso e pedi gratuidade de justiça para a pessoa jurídica, porque o meu cliente estava falido, era microempreendedor MEI, da MEI. Ele se deu mal com uma reclamação trabalhista, porque ele tinha um empregado e o empregado não queria que assinasse a carteira dele. Por quê? Porque ele estava recebendo auxílio emergencial durante a pandemia. Aí, depois que passou a pandemia, ele entrou na justiça contra o meu cliente. Meu cliente está assim, não pode justificar isso. Justifica? Posso justificar a não contratação dele porque ele pediu que não queria carteira assinada? Não existe isso. Não existe isso. Se você está assessorando um empresário, uma empresa, se a pessoa não quer carteira assinada, não contrata. É obrigatório ter carteira assinada. Não contrata. Ah, mas Marcílio, eu quebrei o cara dele. Não. Você foi contra a lei. Se eu botar isso no juiz, bota para ver o que dá. Muita contragosto. Eu coloquei excelência, foi dito pelo fulano que não queria, inclusive peço que se informe ao Poder Executivo que o mesmo recebeu devidamente, o juiz está legal, vou informar, mas isso não justifica a não assinatura da carteira. Condenou meu cliente a carteira do mesmo jeito que eu mostrei para ele, tá vendo? Mas eu ferrei com ele. Não, ele já estava ferrado quando cruzasse as informações. Então, toma cuidado e, quando for assessorar as pessoas, todo mundo quer bancar o esperto. Seu cliente sempre vai querer bancar o esperto. Você haja corretamente, informa para ele, olha só, se for assim, vai dar problema para você, não é para mim, eu sou seu advogado. Meus honorários você vai pagar. Agora, você pode perder muito mais naquilo lá. Entendeu? Ele vai se ferrar lá na frente, mas ele ganhou a ação trabalhista do meu cliente. Ganhou. Por quê? Não justifica. Tá? Você não assinou a carteira porque ele disse que não queria, que estava fazendo outra coisa. Qual era a tua obrigação como patrão? Não contrato. Abraço. Está errado. E não aproveitar também, que ele se aproveitou da situação. O trabalhador que pegou e recebeu o auxílio emergencial junto com a verba trabalhista de salário, trabalhando, ele está errado. O Poder Executivo, inclusive, não sei se vocês estão sabendo, estão sendo cobradas diversas pessoas que receberam, estão fazendo a verificação agora do auxílio emergencial de tudo. Isso já estava desde a época do Bolsonaro, o pessoal fazendo já a verificação. Eu tenho uma amiga dentista, recebeu o auxílio emergencial. Eu quase peguei dente de pau nela, batendo. É maluca. Agora foi chamada. Vai ter que devolver 4 meses. 4 meses. 4 meses. Os R$2.500 corrigidos. E vai dar uns 5 mil. Fora a ação penal, que provavelmente poderá, se o MP quiser denunciar. As pessoas não têm. Sabe? Quem é se dar bem vai fazer besteira? Pelo amor de Deus, vocês não façam.
Não façam, né? Vocês, sua carreira é de advocacia. Não entra nessa e nem dá. R$ 600 não vale a pena, mas de repente se fosse mais. Olha só, eu posso te falar uma coisa. Não vou, deixa gravando que é bom. Eu, como servidor público, no cargo que eu ocupava, já vieram me oferecer milhões para eu fazer uma coisa errada. Milhões. Milhões. É, Tu não porque fez. eu quero dormir sossegado. Sabe o que é você, a qualquer momento, achar que a Polícia Federal vai chegar à sua casa? Da Federal. Era a época do chinesinho, daquele japonês da Federal. Era nessa época. Eu ficava assim, porque eu já ganhei bem, tenho um salário razoável, tenho ambição assim. O sossego, você vai descobrir, o sossego é muito melhor do que o dinheiro. Dinheiro é legal? Claro! Vale a pena cometer um ilícito? Não, para ganhar um dinheiro, você conseguiu. Você acha que Valeu a vale pena. Agora, tua vida vai ficar melhor, você sempre vai ter um medinho de alguém descobrir e ir atrás de você. E eu te garanto, de todas as pessoas que eu conheço, já vi, sempre pegaram. Sempre pegaram. Então, o conselho que eu dou para vocês é, mesmo o crime compensa, em certos momentos compensa. A pessoa, não sou eu que falo isso, até o Karnal fala isso dentro da palestra dele. O crime compensa, você foi lá, roubou, fez, ou pegou o dinheiro do governo, está lá com seus milhões, legal. E veio uma hora, você não consegue para sempre, tá? Uma hora, volta a descobrir. Vocês viram o delegado da delegacia de outros de transportes ali da cidade de polícia, e eles pegaram container com quase 500 quilos, era só 500 quilos de cocaína, eles pegaram, mostraram só os 200 e os outros 300 quilos. E o delegado deu entrevista, que até errou. Nós pegamos 200 quilos. Tá lá e foram mais de 500 quilos de droga. Então, isso foi em 2019. Saiu agora em 2023. E aqui, Niterói também, tá? Niterói, São Gonçalo, eu descobri um monte de coisa. Então, não vale a pena. Mesmo que sejam milhões, a tua paz não tem preço. Eu posso dizer isso de cadeira, porque eu fui serviço público 35 anos da minha vida. E o cara chegou, olha, Conselho, a gente quer isso, dá para você. E para mim era facinho, era só pegar um documento e jogar na lixeira. Era só fazer isso, documento jogar na lixeira. Se desculpa, aí eu depositar para mim o valor, que era na época, 97, 98, eram 3,5 milhões de reais. Minha conta em 97, está rico. Eles estavam trabalhando. Mas a paz da gente é muito melhor. Você não faz ideia como isso acontece, tá? Isso acontece. Vão chegar na cara de pau para você e pedir, principalmente se você ocupar cargos dentro de poderes de decisão. Vai acontecer. É só você. Então, para pegar, te dão uma caixa de bombom. Aceita a caixa de bombom sem problema. Uma agenda, legal. Mas que acha que você fosse botar meu processo aí para cima, 100 milzinho é teu. Olha, eu desculpa, mas não faço isso. A pessoa que me chamou, eu falei, ele morreu já, então assim, o Amazonas. Eu era meu amigo, ele só veio a mim porque ele era meu amigo. Eu não botei amizade com ele, não, só virei para ele e falei, Amazonas, olha só, José Carlos Amazonas. Representava uma grande empresa não faz isso não. Faz isso não, que a gente vai perder a amizade. Eu quero perder a amizade. Tá legal, mas desculpa. Isso tão normal. O fato já sabe que não rola. E ela, mas sempre que você não denunciou? Porque o utilizo de uma pessoa que ele ia me oferecer. Eu vou ficar revoltado, denunciar ele por tentativa de. Não vale. Só orienta a pessoa. Faz mais isso pode dar uma série. Igual você que está subornar um guarda. Eu comprei um
uma moto agora, e está com o farol chegão e não é original. Aí eu falei, cara, eu vou ter que trocar essa lâmpada. Ele, não, dá R$30 pro cara do Detran que ele autoriza. R$30, depois eu compro outra lâmpada, boto lá no lugar e não vou precisar subornar ninguém. Entendeu? Então, tenta um caminho mais fácil, que é a verdade. Eu garanto a vocês que vocês vão estar tranquilo. Eu, por exemplo, eu ando tranquilo, não sei que a Polícia Federal não vai aparecer em casa, não devo nada a ninguém. Eu tenho um cliente que toca o telefone e ele já dá um sobressalto, que ele deve. Eu falei para ele que vou tratar um advogado para ele da delegacia, ele falou, não vou delegacia, não. Ele tem medo. Eu descobri essa semana por quê. Aquela ficha de antecedente, FA, FAC. Eu entrei no processo dele e fui ver a FAC. Ele já tem 2 anotações criminais. Ele não falou alguma coisa para mim? Não. E uma por ameaça e o outro por lesão. E agora ele está sendo processado pela esposa por violência doméstica. E ele jurou de pé junto para mim que não fez nada. Olhando pela FAC, o que eu vejo? Tem anotação. Não tem condenação, não. É só anotação. Eu, juiz, vou falar o quê? Santo, né? Você não vai fazer a filha? Não. Fez sim. Fez alguma coisa. Ele empurrou. Até o chegar assim, uma coisa que deixa um ódio que a pessoa faz é chegar assim perto de você, ficar cara a cara de você e ficar falando alto com você. Isso é para você agir. Então, você, como advogado, você tem que, seja homem ou seja mulher. Sangue de barata tem poder. Você tem que se virar com sangue de barata. Tá? Mas eu não tenho sangue de barata, então vai assumir os riscos da justiça. Eu trouxe um modelo de embargo de declaração que vocês vão poder utilizar dentro da sua vida. Nesse modelo aqui, eu estou dirigindo ao juiz e também mandando ele remeter para a segunda instância, caso ele não se retrate. Então, ao juízo, então depende de onde você vai. Eu botei diversos endereços aqui, por quê? Porque cabe embargo de declaração em qualquer dessas instâncias, tá? Instâncias. Ao juízo, aí coloca o número da vara, da comarca de tal lugar, tá? Do estado de tal lugar. Lembre-se que o endereçamento deve ser colocado conforme os dados do juízo que proferiu a decisão. Então, tem que ser dirigido a ele, que proferiu a decisão. Se for para a segunda instância, ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça. Aí bem excelentíssimo, porque ao juízo é primeira instância. Segunda instância é ao presidente do Tribunal de Justiça. Tá? Que é ele que vai fazer a distribuição para uma das turmas. Se for para o Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, o STF, ao excelentíssimo senhor ministro, presidente do Superior Tribunal de Justiça. O endereçamento vai ser dependendo de quem deu a decisão que você está pedindo embargo de declaração. Tá? É sempre dirigido a quem proferiu a decisão interlocutória ou definitiva. Aí vem processo número, lembre sempre do processo. Número do processo. Mas professor eletrônico, um abraço, continua colocando aqui. Tá? Nome do embargante em letras maiúsculas, já qualificado nos autos do processo, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência, através de seu advogado ou advogada, infraassinado com endereço eletrônico tal, com fluxo no artigo 1022 e 489, opor os presentes embargos de declaração. Em face da sentença, tem que ser de qual sentença, de qual folha, de qual ID, tá? Eu boto folhas e ID. No Tribunal de Justiça Estadual é essa loucura. Eles botam lá a folha e botam também o ID. Oh, meu Deus do céu, é qual dos dois? Aí eu boto os dois. Na Justiça Federal, Justiça do Trabalho é fácil, eles só trabalham com ID. Então eu boto, estou falando grego? ID é o número do documento, tá? Não é folha. Não, mas em alguns tribunais, como no meu caso do estadual, você vai ter que botar as folhas tal, aí bota entre parênteses ID tal, tá? E aí tem que colocar o motivo do embargo de declaração. Não enfrentou todos os argumentos trazidos pela parte autora, observe razões de fato do direito a seguir expostas. Aí você vai pegar e explicar todo o processo que aconteceu. Aí dos fatos, esses títulos aqui, dos fatos, do direito,
Não é obrigado a colocar, não. Eu coloco para me vigiar, para não esquecer de alguma coisa. Aí por isso, primeiro eu coloco os títulos, qualificação das partes, preliminares, aí justiça gratuita, prioridade idoso. Eu vou botando os títulos para saber se eu tenho se eu estou esquecendo alguma parte. É um conselho. E olha que eu tenho 35 anos e eu continuo fazendo a mesma coisa. É um jeito que você não vai esquecer nenhuma coisa, de pedir alguma coisa dentro do seu processo. Tá? O embargante no processo tal, coloque novamente o número do processo. Atua como, escreva aqui se o embargante ou embargado, que possui como objetivo principal, coloque aqui o motivo principal do processo supracitado. O que está pedindo lá no processo? Tá? Se é na outra parte, o senhor, escrever o nome de quem é a outra parte, agravante ou agravado, ele vai ser agravado. Tá? Por exemplo, autor. Deixa eu te explicar que essa parte é complexa. Autor da ação. Autor pediu tutela antecipada, o que for. Réu. Isso na primeira instância. Ok? Aí, embargante. Vai depender quem entrou. Quem entrou com embargo vai ser embargante. Pode ter sido réu, embargante. E o embargado, então, vai ser o autor. Entendeu? Ok? São tecnicidades da prática. Exatamente aquilo que não dá para ensinar em sala de aula. Tem que ser na prática, mostrar aonde que a gente vai colocar. No dia tal, aí vai todos os fatos. O embargante iniciou o processo por meio de seu advogado, que trouxe teses e fundamentos à petição apresentada. Acontece que o excelentíssimo doutor juiz proferiu sentença na qual não foram enfrentados todos os argumentos trazidos pelo embargado, debatidos, julgado. Aí, nessa parte, explica todos os motivos. O que está errado ali? Ou deixou de fazer o quê? Ou tem direito à testemunha, por exemplo. Você pode apresentar em direito penal, até em processo penal, até 8 testemunhas. O juiz só delimitou 3. Então, peraí, o juiz não pode me diz o motivo que você delimitou 3. Do embargo, não recebo o embargo, ou indefiro o embargo, tem em vista que não coaduna com os fatos. Qual seria 4, assim, 4 pontos que ele deveria ter indicado, ele só indicou 3. Ele só vai julgar os 3. Então, ele só vai julgar os 3. Se é um que você não colocou, ele não vai julgar se você não colocou. Ele só vai julgar o que ele... Mas aí, para esse outro, ele não tipo, poderia entrar com um pouco de embargo. Pode marcar novamente. Pode fazer a melhor parte. Mas o prazo é 5 dias a contar lá tudo isso. Então, se você entrou como esqueceu, tem que ver se não está prescrito, está pretensão. Escreveu. Ele passou os 5 dias do despacho dele. Tá? Então, professor, nesse caso, por exemplo, se for uma questão introdutória, a gente pode pôr na apelação, solicitar para preliminar, por exemplo, não cabe no rol 2015, e você suscita na apelação o fato do... No recurso, o legal é que no recurso eu posso falar de tudo. Mas no recurso, que é para julgar, é a segunda instância, e não é o juiz de primeira instância podendo se retratar. Vai ser um recurso, que vai demorar para diabo. Você pode analisar na decisão interlocutória que ele falou, lá atrás. Sim, na apelação você pode alegar. Olha só, a deficiência do juiz foi tal, que no despacho de folhas tais, o mesmo deixou obscuro, não esclareceu, impediu, limitou o direito da ampla defesa, um erro constitucional. A apelação você pode falar de tudo. Você quer modificar a sentença toda? No embargo de declaração, você tem que especificar o motivo do embargo. Tá? Dessa forma, data vênia, ao ler, mofo, né? Ao ler a decisão, é evidente, muito clara a omissão. Aí fala se foi omissão, se foi. Já que um meritíssimo magistrado, magnânimo magistrado, não se pronunciou a respeito do que foi abordado nas folhas tais. Sendo assim, é necessário que seja sanada a omissão em questão. Destarte. O embargante, em busca de sanar a omissão ocorrida, não encontrou... Isso aqui eu estou colocando tudo que é possível eu argumentar em embargo de declaração. Está bem cheinho esse aí, porque eu quis falar, não, para ele não precisar de procurar no Google, deixa eu dar um modelinho para eles, que eles botaram como base ali, é só adaptar, mutantes para a sua coisa.
Essas são todas as essências que o embargo de declaração tem que ter. Tá? Tempestividade, tem sempre que falar que você foi tempestivo. De botar quando você entrou, qual o dia que você entrou, qual o prazo, se o que você respeitou o prazo, sempre fala da tempestividade. Porque se o Excel baixo, você vai falar que foi intempestivo. Tá? Observe que diz o artigo 1003 do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia, a defensoria pública e o Ministério são intimados na decisão. Tendo em vista que o advogado embargante tomou ciência da decisão na data de T e tal, deve então a parte representada por ele tomar ciência na mesma data. O embargo de declaração não contrariará nenhum prazo estabelecido na legislação. O prazo de dias transcorridos não é superior ao necessário para interpor, Aí você terminou a tempestividade, você vai falar do direito. Qual foi o direito lesionado? Qual foi a omissão? Qual foi o erro material? Você vai falar especificamente daquilo que você está entrando no embargo de declaração. Por que tem que estar errado, o que foi alterado? Aí você vai falando tudo. Tá? É sempre fundamental você fundamentar. Fundamental. É sempre bom vocês fundamentarem. Cabe embargo de declaração, obscuridade, omissão, termo material. Sempre cita e repete. Pode ser repetitivo. E aquilo do 489 que eu falei, que a decisão tem que ter e não teve. É evidente, ao se analisar a petição e a decisão, que não foram trazidas a sentença os temas tais, que você vai dizer que você queria que ele não falou. Tá? O Código de Processo Civil trouxe muitas modificações, sobre a forma como deveria acontecer as sentenças, o princípio da motivação da decisão. Dessa forma, passou a ser necessário que a sentença demonstre de maneira clara o raciocínio utilizado sobre o tema tratados no processo da sentença. Aí, 926, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Aqui é para os tribunais, tá? E por quê? O que aconteceu que modificou isso? O que não deixou claro segundo a decisão? Se você recorreu, o acordo que está indo contra uma decisão do próprio tribunal, veja aí no entendimento dos tribunais, aí coloca o jurisprudência. E, pelo amor de Deus, jurisprudência, se for do tribunal, da primeira e da segunda instância, do tribunal. E se tiver da segunda da Superior Tribunal de Justiça, da terceira instância, melhor ainda. Eu gosto muito de colocar no STJ. O STJ é a última instância em determinados casos dentro da nossa legislação e eles já ficam assim, ressabiados. Tu teve essa decisão assim? Então, bota sempre do STJ, se for possível, tá? E, pelo amor de Deus, atual, a jurisprudência atual. 2021, 2022, 2023, 2020, 2019, ainda aguenta. Mas não vai botar 2015, 2003. Oh, meu Deus do céu, mudou muita coisa de 2017, mudou tudo. Mudou tudo. Você vai pegar a jurisprudência de 2003, botar ali? Dá até vergonha quando o cara bota. E eu pego essas coisas doidas, tá? Sendo assim, é clara a necessidade do embargante em acionar esse juízo para que a sentença possa ser revisada, dado que ela se demonstrou omissa ao não mencionar, aí dizer o que foi que não mencionou. Aí, do requerimento, eu falei, está bem completinha, né? Para eu não esquecer nada, por isso que eu dei como modelo para vocês. Do requerimento, ante o exposto requer reconhecimento, você tem que falar o que você quer, é igual do pedido. Se você não pedir, o desembargador ou o juiz, não dá. Então, lembra sempre de pedir o que você quer, a reforma da decisão, a correção do erro que foi cometido, que precisar. Conclusão. Veja, doutor juiz, o pedido feito desse instrumento tem um direito do autor, faz o seu fechamento, provas, audiência? Não. A decisão é só dele. Ele não tem audiência, nada disso, não. Ele vai proferir, depois disso, ele tem que proferir a decisão sobre embargo. Entendeu? Só. Não tem que audiência nenhuma de nada. Nesse termo, pede definimento, cidade, Parará. Próxima aula vai ser recurso ordinário. No dia 1º, será a próxima segunda-feira. Na quarta-feira. Quarta-feira agora. Não, quarta não. Aí está no detalhe. Nós não temos aula próxima segunda.
Deixa eu só conferir aqui. Deixa eu... Como é que eu botei? Ó. Deixa eu rever aqui. Nossa próxima aula, obrigatória, trilha obrigatória, é no dia 6/11. Só vai ter trilha obrigatória no 6/11, porque entra as provas agora dia 4, 5, 6. Começa a prova dia 6. Aí vão ter a minha aula, a última aula, segunda-feira, vai ser dia 6. Vai ser a última aula. E quarta-feira, dia 1º tem. Essa semana não tem quarta-feira. Só a semana que vem vai ter no dia 1º e no dia 6. Dia 1 e dia 8. Teams, dia 1 e dia 8. Teams. E presencial, agora só a última aula dia 6. Tá? Dia 1 é Teams. Tá? 1 é Teams. Então, a próxima segunda-feira vai ser só no dia 6. Ok? Todos assinaram? Assina aqui. E o resto, vejo vocês no dia 6, presencialmente, ou no Teams, dia 1º. Dia 6 é a última. Dia 6, presencial, é a última. Essa é a última presencial nossa. Deixa eu terminar a gravação. Vamos parar a gravação. Deixa eu só parar aqui um instantinho.